Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e estamos aqui mais uma vez para nós estudarmos um pouquinho sobre algum aspecto da língua. E o que nós estamos estudando agora é sintaxe, que eu amo de paixão. Já falamos sobre os termos considerados essenciais, na verdade, lá no outro vídeo, falamos do sujeito e descobrimos que em muitos casos o sujeito pode não aparecer, ele pode não existir, então o termo verdadeiramente essencial, aquele que merece a coroa, é o predicado. E é isso que a gente vai estudar hoje. Vamos lá? O predicado, gente, é onde fica o verbo, que é a alma da oração. Então, tudo vai partir daí. Primeira coisa que a gente vai pensar, tem verbo, vamos achar o verbo. E daí, nós circulamos o sujeito, caso seja possível, e o restante da oração é o predicado. E esse predicado, ele precisa ser classificado. E existem 3 tipos de predicado. Vamos lembrar? Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal, certo? Vamos pensar em cada um deles com calma. Primeiro é o predicado nominal. Primeiro só porque é a ordem que está aqui, tá, gente? Predicado nominal. O predicado nominal, ele só vai existir se dentro dele aparecer um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Além desses dois, podem aparecer outros termos, né? Claro, adjuntos, com outros complementos nominais, por exemplo, mas o verbo de ligação e o predicativo do sujeito são imprescindíveis. Então, vamos lembrar cada um deles? Bom, verbo de ligação, o nome já diz. Se ele é de ligação, é porque ele liga uma coisa à outra. O que o verbo de ligação liga? O sujeito ao predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? É a característica, o atributo do sujeito, certinho? E um dia, na vida, né, durante os seus estudos, você decorou uma listinha de verbos de ligação. Ah, mas não posso fazer isso, Cristina, não serve mais para nada? Calma, não disse isso. Eu sei que existe uma listinha, muitas pessoas lembram de cor, alguns sabem até uma musiquinha, vai dizer que não é verdade, dos verbos de ligação. E eles são importantes. Sim, a gente precisa lembrar. Todo mundo lembra. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, virar, tornar-se, etc. E aí esses verbos, eles podem ser de ligação sim, desde que estejam acompanhados de um predicativo do sujeito. Então eu tenho aqui ser. Ela é animada. Verbo de ligação acompanhado de um predicativo. Estar. Eles estão preocupados. Verbo de ligação acompanhado de um predicativo. E alguns ficaram apreensivos. Ficaram apreensivos. Ele parece preocupado. Parece preocupado. Nós permanecemos atentos durante a quarentena. Permanecemos atentos. Nós continuamos cuidadosos. Continuamos cuidadosos. Eles andam meio preocupados. Andam preocupados. Ele virou líder comunitário. Virou líder comunitário. Ela tornou-se atenciosa. Tornou-se atenciosa. E aí, esses verbos de ligação, acompanhados do predicativo do sujeito, vão construir uma estrutura de predicado nominal.
Para ser predicado nominal, então, é preciso que exista o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Quem vai ser o núcleo desse predicado? Bem, se o predicado é nominal, o núcleo vai ser um nome. Então, o núcleo do predicado vai ser o predicativo do sujeito. Ela está preocupada, o núcleo do predicado está preocupada, é preocupada. Nós permanecemos atentos, o predicado permanecemos atentos, tem um núcleo que é atentos. Certo? Deu para lembrar? Muito bem. Esse é o predicado nominal, então, que só pode acontecer com verbo de ligação. Agora vamos aos outros. Temos o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Nesses dois tipos de predicado, não aparece o verbo de ligação. Tá, gente? Isso é importante. Não aparece o verbo de ligação. Nos dois tipos de predicado, são esses verbos aqui que podem aparecer. Vamos lembrar? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo intransitivo. Ai, Cristina, esqueci isso, me ajuda. Vamos lembrar rapidinho. Quando o verbo é transitivo, 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 é porque ele precisa de objeto. Ele não traz a significação completa, então ele vai precisar de um objeto. Esse aqui vai precisar de um objeto direto, coladinho a ele, sem preposição. Esse aqui vai precisar de um objeto indireto, entre o verbo e o começo do objeto, né? E o objeto vai aparecer a preposição. Esse objeto, ele é preposicionado. E esse daqui, ele vai precisar de dois objetos. Um objeto direto e um objeto indireto. Vamos ver isso na prática? Se eu falar assim, ela comprou um carro, tá aqui. Comprou o quê? Um carro. Se eu disser, ela precisa de um carro, precisa de quê? De um carro. Aí é transitivo indireto. Ela enviou informações aos alunos. Aí eu já estou aqui, ó. Enviou o que a quem? Informações aos alunos. Ótimo. E o verbo intransitivo, que é esse aqui? O verbo intransitivo é aquele que não precisa de objeto. Quando a gente diz que ele tem sentido completo, às vezes nem tem, né? Às vezes fica confusa aquela informação. Mas eu vou lembrar que ele não precisa de objeto. Objeto direto, objeto indireto, não está com ele. Ele não precisa. Por que a gente está lembrando a transitividade verbal, então? Para saber que esses verbos aqui, eles aparecem tanto no predicado verbal quanto no predicado verbo nominal. Vamos falar do verbal, então? Combinado. Predicado verbal. Predicado verbal é aquele que apresenta um verbo. Transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou intransitivo e não tem predicativo. Predicado verbal não tem predicativo. Esse predicativo que está aqui, ó, não aparece no predicado verbal. Então, o predicado verbal, normalmente, ele vai dar uma ideia de ação. E aí, é só isso que vai ser informado. Eu não sei o atributo do sujeito, eu não sei a característica do sujeito, eu não tenho essa informação. Quem vai ser, então, o núcleo do predicado verbal? É só a gente pensar, né? O núcleo do predicado verbal é o verbo, certo? Então, no meu exemplo, nós queremos curas. Queremos vai ser o núcleo do meu predicado verbal. Queremos curas. Se eu tiver como exemplo, precisamos de ajuda, no predicado verbal, precisamos de ajuda,
o núcleo vai ser o verbo transitivo indireto precisamos. Se eu tiver como exemplo, distribuímos donativos às pessoas. No predicado verbal, distribuímos donativos às pessoas, o núcleo do predicado verbal é distribuímos, certo? E se eu tiver, por exemplo, um verbo intransitivo do tipo não viajaram, o núcleo do predicado verbal não viajaram vai ser o verbo viajar. Fique em casa. Olha que exemplo bom para a gente pensar. Fique em casa, né? Tá cheio de mensagem aí para que nós obedeçamos a essa recomendação em tempos de quarentena. Será que o predicado é nominal ou será que o predicado é verbal? Bem, vou pensar no verbo ficar. O verbo ficar tá aqui, ó. Ele pode ser de ligação. Mas ele só vai ser de ligação se ele estiver acompanhado de um predicativo do sujeito. Em casa. Fique em casa. Em casa é um predicativo do sujeito, gente? Claro que não. Em casa é uma circunstância de lugar. Então, não há predicativo, não há característica, não há atributo do sujeito. Então, esse verbo ele não vai ser de ligação. E esse predicado não vai ser nominal. Fique em casa é um predicado verbal, com um verbo intransitivo, seguindo a terminologia tradicional, né? E com um adjunto adverbial de lugar em casa. Certinho? Muito bem. Agora já lembramos como é que é o predicado verbal. Vamos passar para o predicado verbo nominal. Ah, Cristina, mas é tudo igual? É igualzinho, tem os mesmos verbos? Não tem diferença nenhuma? Claro que tem diferença, né, gente? Primeiro você vai pensar no nome. Predicado verbo nominal. Se ele é verbo nominal, ele deve ter alguma característica do predicado verbal e ele deve ter alguma característica do predicado nominal. Confere? Ótimo. Então, no predicado verbal, eu encontro todos esses verbos, todos eles podem aparecer. Pode aparecer o verbo de ligação, Cristina? Não. Verbo de ligação é só aqui do predicado nominal. Então, eu encontro todos esses verbos e aí ficaria igual ao verbal, né? E o que eu tenho lá parecido com o nominal? É que o predicativo, que eu vou tirar daqui neste momento, o predicativo vem para cá. Então, eu tenho todos esses verbos aqui e um predicativo do sujeito. Só pode ser do sujeito? Não, pode ser do objeto também. Como é que ficou o meu predicado verbo nominal, então? Com verbos transitivos ou intransitivos e um predicativo. Um predicativo que pode ser do sujeito e um predicativo que pode ser do objeto. Tanto um quanto o outro podem aparecer lá no predicado verbo nominal. Vamos pensar um exemplo? Ela chegou hoje atrasada. Ela é o sujeito. Chegou hoje atrasada é o predicado. Chegar é uma ação, é um verbo nocional. Chegar não está nessa listinha aqui, não figura como verbo de ligação. Não é isso? E, além dessa informação, que foi o ato de chegar, eu sei que ela chegou atrasada. Atrasada é uma característica para o sujeito, é um atributo do sujeito. Então, atrasada é um predicativo do sujeito. Com essa construção, um verbo intransitivo e um predicativo do sujeito, eu tenho um predicado verbo nominal. Ah, Cristina, mas como que podia ser do objeto? Vamos pensar. Para ser um predicativo do objeto, primeiro eu preciso de um objeto, né? Precisa ser um verbo transitivo. E aí, a característica, o atributo, não vai ser mais do sujeito, vai ser do objeto.
Vamos pensar num exemplo. A mãe encontrou o filho adoentado. O sujeito é a mãe. O predicado é encontrou o filho adoentado. Qual é o verbo nocional aí? Encontrar. O que essa mãe fez? Ela encontrou o filho. Quando ela encontrou o filho estava adoentado. É uma característica do filho, um atributo do filho. E aí eu vou encontrar um predicativo, só que é um predicativo do objeto. Porque quem estava adoentado não era a mãe. Pela concordância nominal, você sabe que mãe é substantivo feminino e adoentado é adjetivo masculino. Então, não existe aí uma concordância. Não é ela que está adoentado. Quem está adoentado é o filho. Então, a mãe encontrou o filho adoentado, encontrou o filho adoentado é um predicado verbo nominal. Certo? Tudo muito bem até agora. Mais uma dúvida. E o núcleo do predicado? Como é que vai ser? No predicado nominal, o núcleo é o predicativo. Que eu até tirei aqui, né? Que é o predicativo. No predicado verbal, o núcleo é o verbo, transitivo ou intransitivo. Ótimo. E no predicado verbo nominal, como é que vai ser? Eu tenho 2 núcleos. Por que 2 núcleos? Porque ele é verbo nominal. Então, eu tenho como núcleo o verbo e o nome. No exemplo, a mãe encontrou o filho adoentado, os núcleos do predicado são encontrou, adoentado. Encontrou o verbo e adoentado o predicativo. Certo? Muito bem. Então, conseguimos lembrar algumas informações básicas sobre o predicado. Ainda precisamos pensar em 2 informações. Vamos voltar lá para o predicado nominal. Aqui no predicado nominal, eu tenho verbo de ligação e predicativo, não é isso? Muito bem. Muitos dizem assim, o verbo de ligação, ele só serve para ligar. Ele é vazio de significado. Não é não, gente. Ele tem sim o seu significado, ele denota um aspecto muito importante. Quer ver a diferença? Pensa assim, eu sou rica e eu pareço rica. Tem diferença nenhuma? Só olhar a conta bancária para você ver. Olha a diferença, eu sou rica e eu pareço rica, certo? Eu fiquei rica. Olha a diferença em eu estou doente e eu sou doente. Claro que tem muita diferença, gente. A diferença é no aspecto. Eu posso ter um estado permanente, eu posso ter um estado aparente, eu posso ter uma mudança de estado, né? Eu sou professora, é o meu estado permanente. Eu pareço gripada, é um estado aparente. Eu fiquei adoentada, uma mudança de estado. E quem é que informa para a gente esses estados todos, esses aspectos? É o verbo de ligação, tá? Então, o verbo de ligação, ele não é o núcleo do predicado, não. Mas ele denota esses aspectos que eu acabei de falar e muitos outros, certo? Agora, vamos pensar em outra coisa. Voltando para o predicado verbo nominal. Lembra aquele exemplo que eu falei de a mãe encontrou o filho adoentado? Muito bem. Às vezes, quando o emissor não constrói a sua oração com algum cuidado, pode surgir uma ambiguidade. A ambiguidade, quando ela é intencional, ótimo, é um recurso expressivo de grande valor, normalmente para gerar humor. Mas quando ela não é intencional e quando ela prejudica o entendimento, aí ela já figura como um vício, né?
Olha, nós teríamos alguma dificuldade se fosse assim. A mãe encontrou a filha adoentada. Nós poderíamos ficar em dúvida. A mãe é que estava adoentada e encontrou a filha? Ou a mãe encontrou a filha e a filha estava adoentada? Porque aí a concordância nominal não vai nos ajudar. A mãe é feminino, a filha feminino, adoentada feminino. E eu não consegui elucidar essa minha dúvida. Então, cuidado com a ambiguidade, certo? Muito bem. Então, esse foi o nosso estudo de hoje de predicado. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Agora você já está preparado para começar as suas pesquisas e os seus exercícios. Aqui a gente sempre fala informações bem elementares, não é isso? Então, um beijo e até o próximo vídeo.